O olhar de choque absoluto no rosto do meu irmão, Rogério, quando me viu na entrada da minha mansão de 30 milhões de reais, valeu cada centavo que gastei. Lá estava ele, junto com minha irmã Débora, esperando me encontrar destruída, desesperada depois de terem me excluído cruelmente da nossa tradicional festa junina familiar pela primeira vez em 32 anos. Em vez disso, descobriram que eu havia me transformado em uma empresária de tecnologia de sucesso, que não precisava mais da aprovação deles ou do dinheiro da herança. Enquanto eles ficavam ali, boquiabertos com as colunas de mármore e os lustres de cristal visíveis atrás de mim, sorri calmamente e proferi as palavras que mudariam tudo entre nós para sempre. Apenas 3 semanas antes, eu estava navegando pelo Instagram em uma noite tranquila de terça-feira no meu apartamento em São Paulo, quando me deparei com algo que despedaçou meu mundo. Minha vizinha da minha cidade natal, Serra Azul, no interior de Minas Gerais, havia postado fotos do que era claramente o nosso arraiá anual de família. Lá estava a antiga fazenda do vovô Joaquim, decorada com bandeirinhas coloridas e palha de milho. Lá estavam meus primos jogando vôlei no mesmo campo onde competíamos todos os verões, desde que eu tinha 5 anos. Lá estava o tradicional churrasco com o tio Vicente cuidando da grelha, usando seu avental ridículo de mestre do espetinho, que ele trazia todos os anos, sem falta. O que fez meu estômago revirar foi a data nas fotos, 24 de junho de 2023. Nossa reunião já havia acontecido e eu nunca recebi um convite. Crescendo em Serra Azul, essas reuniões de junho eram o alicerce da minha infância. Todos os anos, mais de 50 membros da família Pimentel convergiam para a fazenda do meu avô para 3 dias de celebração. Chegávamos na sexta-feira à noite e as festividades continuavam até a tarde de domingo. Toda a família estendida estava lá. Tias, tios, primos de segundo grau e até amigos da família adotados em nosso círculo ao longo das décadas. Lembrei-me de quando tinha 7 anos, ajudando a vovó Helena a arrumar as mesas enormes sob as mangueiras. Ela sempre me deixava organizar os pratos e talheres, fazendo-me sentir que eu tinha um papel importante na preparação. Os homens passavam a manhã de sábado montando a rede de vôlei e o jogo de malha, enquanto as mulheres preparavam pamonha, canjica, feijão tropeiro e inúmeras sobremesas na cozinha da fazenda. Aquelas reuniões definiram meu entendimento de família. Compartilhávamos histórias sobre ancestrais que foram tropeiros, cafeicultores em Minas no século XIX. Celebrávamos formaturas, casamentos e novos bebês. Chorávamos juntos quando entes queridos partiam. Mesmo quando me mudei para a capital paulista há 5 anos para seguir minha carreira no desenvolvimento de software, nunca perdi uma única reunião. Todo ano, eu sacrificava tempo de férias e gastava fortunas em passagens de última hora para garantir minha presença. A viagem era cansativa, mas manter aqueles laços familiares parecia essencial para quem eu era. Serra Azul poderia ser uma cidade pequena com oportunidades limitadas, mas era onde minhas raízes cresciam profundamente no solo mineiro. Este ano, eu estava esperando meu convite desde meados de maio. Geralmente, minha tia Luciana enviava cartões feitos à mão com todos os detalhes. Quando o dia 20 de junho chegou sem qualquer comunicação, comecei a me preocupar. Talvez tivesse ocorrido uma crise de saúde com um dos parentes mais velhos. Talvez a festa tivesse sido adiada devido ao tempo ou alguma outra emergência. Então liguei para minha irmã Débora, esperando que ela explicasse o atraso. "Ah, a festa", disse Débora quando perguntei sobre o convite. Sua voz carregava uma estranha frieza que eu nunca tinha ouvido antes. "Decidimos que você provavelmente não estaria interessada este ano." A crueldade casual em seu tom me deixou sem fala. "O que você quer dizer com não estar interessada? Não falto. Há uma festa há 27 anos. "Bem, você vive em São Paulo agora", respondeu ela com uma risada desdenhosa. "Você deixou bem claro que se acha boa demais para a Serra Azul e para todos nós, gente do interior. Achamos que você tinha coisas melhores para fazer com seu tempo."
Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Débora, do que você está falando? Eu amo voltar para casa. É o ponto alto do meu ano. Claro que é, disse ela sarcasticamente. Olha, todos nós sabemos como você se sente em relação a nós. Você não precisa mais fingir. Aproveite sua vida chique em São Paulo. Ela desligou antes que eu pudesse responder, deixando-me encarando o celular em completo choque. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia sido deliberadamente excluída e da tradição familiar que ancorava minha identidade. A traição parecia uma ferida física. Na manhã seguinte, acordei determinada a entender o que havia acontecido. A acusação de Débora de que eu me achava boa demais para a família não fazia sentido. Sim, eu morava em São Paulo, mas sempre tive orgulho de minhas raízes mineiras. Eu falava de Serra Azul o tempo todo com meus colegas, compartilhando histórias sobre a vida no interior e os valores que minha família me ensinou. Comecei a fazer ligações para outros parentes. Meu primo Cássio foi o primeiro a dar informações reais, embora parecesse relutante. Eu não quero me meter em drama de família, disse ele, mas tem havido algumas conversas sobre sua atitude ultimamente. Minha atitude, Cássio? Que tipo de conversa? Ele suspirou. Olha, o Rogério tem dito coisas sobre como você mudou desde que foi para São Paulo. Ele diz que você faz comentários maldosos sobre nossos empregos e nosso estilo de vida. Ele acha que você nos olha com superioridade. Senti o mundo girar. Cássio, isso é mentira absoluta. Nunca disse nada negativo sobre a carreira ou o estilo de vida de ninguém. Tenho orgulho desta família. Estou apenas te dizendo o que o Rogério tem dito, respondeu Cássio, defensivamente. Ele nos mostrou alguns posts do seu Instagram, onde você está comendo em restaurantes caros e exibindo seu apartamento. Ele disse que você está tentando provar o quanto sua vida é melhor que a nossa. A acusação era tão absurda que quase rir. Cássio, eu posto fotos da minha vida como todo mundo. Nunca comparei minha vida com a de ninguém. Olha, não sei no que acreditar, disse Cássio. Só sei que o Rogério disse que você ficaria mais feliz ficando em São Paulo este ano e a maioria concordou. Depois que Cássio desligou, liguei para o tio Vicente. Ele sempre foi um dos meus favoritos, um homem gentil que trabalhava como mecânico e tratava todos com carinho. Alana, minha filha, disse Vicente ao ouvir minha voz, estava me perguntando se você ligaria. Tio Vicente, estou tão confusa. Pode me ajudar a entender? Vicente ficou em silêncio por um longo momento. Seu irmão Rogério tem falado com muita gente. Ele está preocupado que você não esteja mais feliz com sua família. Isso não é verdade, tio. Esta família é tudo para mim. Bem, o Rogério nos mostrou capturas de tela das suas redes sociais onde você posta sobre jantares luxuosos. Ele disse que você falou para ele que somos todos atrasados e que precisamos acordar para o mundo. Meu coração afundou. Tio, Vicente, eu nunca disse nada disso. O Rogério está mentindo. Mas Alana, por que o Rogério mentiria sobre a própria irmã? Eu não conseguia responder a essa pergunta porque genuinamente não entendia a motivação dele. Tínhamos sempre tido um relacionamento normal de irmãos, com os conflitos menores de sempre, mas nada grave. Não conseguia imaginar por que ele sabotaria minha reputação. A última conversa foi com a tia Luciana, que organizava as reuniões há 20 anos. Tia Lu, preciso entender por que não fui convidada. A voz dela foi mais fria do que nunca. Alana, todos conversamos e decidimos que seria melhor para todos se você se concentrasse na sua nova vida, em vez de vir aqui e julgar todos nós. Julgar vocês, tia. Nunca julguei ninguém. O Rogério compartilhou coisas que você disse sobre como todos nos contentamos com a mediocridade e não temos ambição. Ele disse que você nos acha um bando de caipiras fracassados. Estão te segurando. As palavras me atingiram como um golpe físico. Rogério não. Apenas inventou citaões. Ele convenceu toda a família de que eu os desprezava. Perceber que meu próprio irmão havia destruído sistematicamente minha reputação entre as pessoas que eu mais amava era quase insuportável. Desliguei o telefone sentindo-me isolada.
Em 24 horas, aprendi que toda a minha família acreditava que eu era uma pessoa arrogante e julgadora. Essas crenças eram baseadas em mentiras que meu irmão espalhava há meses. Enquanto tentava processar o ocorrido, uma lembrança surgiu. No último Natal, em Serra Azul, vovó Helena mencionou algo sobre atualizar seu testamento. Na época, não dei atenção. Planejamento sucessório parecia normal para uma mulher de 90 anos. Mas agora suspeitei de um motivo financeiro. A família Pimentel acumulou riqueza significativa ao longo de 5 gerações de agricultura e negócios. Vovó Helena era dona da fazenda original, de várias propriedades de aluguel na cidade e de uma coleção substancial de antiguidades. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Roberto, o advogado que cuidava dos assuntos da família desde antes de eu nascer. Alana, fico feliz que tenha ligado, disse ele. Eu esperava falar com você sobre a recente revisão do testamento da sua avó. Que tipo de revisão? Bem, Helena veio me ver há 6 meses. Ela estava preocupada em garantir que seu legado fosse para membros da família que honrassem as tradições e os valores dos Pimentel. O que isso significa? Exatamente, o Dr. Roberto limpou a garganta. O novo texto especifica que a herança deve ir para membros da família que permaneçam conectados às suas raízes em Serra Azul e demonstrem compromisso contínuo com as tradições. É uma mudança em relação ao testamento anterior, que dividia tudo igualmente entre os netos. Senti o quarto girar. Dr. Roberto, quem influenciou essa mudança? Seu irmão. Rogério tem passado muito tempo com a Helena ultimamente, disse ele com cuidado. Ele tem sido muito prestativo, visitando-a semanalmente e levando os filhos. Ele tem expressado muito apreço pelos valores tradicionais e pela vida no interior. O quadro estava se tornando devastadoramente claro. Enquanto Rogério envenenava a família contra mim, ele se posicionava como o herdeiro ideal. Suas visitas não eram por carinho, eram parte de um plano calculado para herdar a maior parte da fortuna. Dr. Roberto, qual o valor estimado desses bens? A fazenda em si vale aproximadamente 8 milhões de reais. A coleção de antiguidades foi avaliada em cerca de 2 milhões. Mas o ativo mais significativo podem ser os direitos minerais associados à propriedade original. Tem havido interesse de exploração por parte de empresas de energia e estimativas preliminares sugerem que esses direitos podem valer dezenas de milhões de reais se o desenvolvimento avançar. Desliguei o telefone sentindo náuseas. Rogério não estava apenas destruindo meu relacionamento com a família por razões emocionais. Ele estava sistematicamente roubando minha herança ao convencer todos de que eu havia abandonado minhas raízes. As apostas eram milionárias. Passei o resto do dia pesquisando as leis de herança brasileiras. A linguagem do testamento era subjetiva o suficiente para que Rogério pudesse argumentar que minha mudança para São Paulo demonstrava falta de conexão com as raízes. Meu plano de ação começou a se formar. Mas o que Rogério não sabia era que ele cometeu um erro crítico. Ele estava tão focado em manipular a percepção da família que ignorou minhas circunstâncias reais. Ele assumiu que eu era apenas mais uma funcionária de TI lutando para pagar o aluguel em uma cidade cara. O que ele não sabia era que, 6 meses antes, minha vida havia mudado de forma radical. A ironia era quase cômica. Enquanto ele tramava para roubar uma herança de alguns milhões, eu já havia ganhado muito mais por conta própria. Minha startup de cibersegurança, a Escudo Tech, que cofundei com meu sócio, havia alcançado o que a maioria dos empreendedores apenas sonha. Lançamos um produto revolucionário de inteligência artificial que prevenia ataques cibernéticos em tempo real. O desenvolvimento levou 3 anos de trabalho de 16 horas por dia, cartões de crédito estourados e muitos nãos de investidores. Conheci meu sócio na USP, onde estudamos ciência da computação. Lançamos a empresa em uma salinha pequena, com nada além de notebooks e uma cafeteira. Vivemos de macarrão instantâneo por meses. Mas tudo mudou quando demonstramos nossa tecnologia para o diretor de segurança de uma grande multinacional brasileira. Os contratos começaram a surgir.
O ponto de virada veio há 4 meses, quando um dos maiores fundos de Venture Capital da Faria Lima nos abordou para uma rodada de investimento Série A. O processo de auditoria foi intenso, mas quando o contrato final chegou, tive que ler 3 vezes. O fundo oferecia investimento, avaliando a Escudotec em 240 milhões de reais. Minha participação de 40% valia, no papel, cerca de 96 milhões de reais. A notícia saiu no Valor Econômico e na Forbes Brasil. Viramos uma história de sucesso da noite para o dia. Mas eu não tinha contado para minha família. Queria fazer uma surpresa no Arraiá deste ano. Queria contar sobre o sucesso e explicar como os valores de trabalho duro e integridade que eles me ensinaram me guiaram. Em vez disso, meu irmão estava me apunhalando pelas costas por uma fração do que eu já possuía. O contraste era gritante. Rogério mentia por milhões, enquanto eu ganhava bilhões com inovação. Eu tinha uma escolha: aceitar o desprezo ou lutar. O dinheiro da herança não importava, mas a verdade e os laços, sim. Meus pais me ensinaram que integridade vale mais que conveniência. Tomei uma decisão. Eu voltaria para a Serra Azul, não como a trabalhadora sofrida, que Rogério pintou, mas como a empresária que eu era. Eu iria expor suas mentiras e recuperar meu lugar na família. Mas eu faria isso de uma forma que ele nunca esperaria. Na manhã seguinte, comecei a pesquisar imóveis em Serra Azul. Se eu ia provar, meu compromisso com minhas raízes precisava de um gesto impossível de ignorar. Eu não ia apenas visitar, ia estabelecer uma presença permanente. Em Serra Azul, as casas eram modestas, mas eu procurava algo extraordinário. Um imóvel me chamou a atenção: o Casarão dos Almeidas. Era a joia da coroa da cidade desde 1890. 12 hectares de jardins, uma mansão restaurada com arquitetura histórica. O preço era 25 milhões de reais. Para o programador pobre que Rogério descrevia, era inalcançável. Para mim, era um investimento que enviava exatamente a mensagem que eu queria. Liguei para a corretora Dona Silvia. Ela conhecia minha família há décadas. Alana Pimentel. Que surpresa! Está pensando em comprar uma casinha por aqui. Dona Silvia, estou interessada no Casarão dos Almeidas. Quero uma visita quanto antes. Houve um silêncio. Alana, você sabe o preço? Não é exatamente uma casa para iniciantes. Sorri. Sei o preço e estou pronta para fazer uma oferta à vista se a casa atender às expectativas. O tom dela mudou na hora. Posso arranjar a visita amanhã. Planejo fazer de Serra Azul minha residência principal novamente, eu disse. Estou voltando para Caça. O voo para o interior me deu tempo para pensar. O casarão era um símbolo de raízes permanentes. Dirigindo pelo centro de Serra Azul, vi as mesmas lojas de sempre, mas também os desafios econômicos da cidade. O casarão era ainda mais impressionante ao vivo. Estilo colonial tardio, janelões, varandas de madeira entalhada. No jardim, jabuticabeiras e chácaras de café. Por dentro, a restauração preservava o caráter histórico com luxo moderno. Eles pedem 25 milhões, disse Silvia. Eu olhei para o jardim. Dona Silvia, faço uma Silvia. Oferta hoje, 30 milhões de reais à vista, fechando em 3 semanas. Os olhos dela quase pularam. Alana, é muito acima do pedido. Tem certeza? Tenho. Quero que a venda seja concluída sem qualquer atraso. Ao comprar a propriedade mais prestigiosa da cidade, eu estava respondendo a Rogério. Ele dizia que eu me achava boa demais para o interior. Comprar o casarão provava o contrário. Eu estava investindo milhões na minha terra natal. A mansão seria o palco perfeito para o confronto. A venda foi rápida. Eu agora era dona do Casarão dos Almeidas, mas era só o começo. O próximo mês foi minha obsessão. Tirei licença da Escudotec e me mudei temporariamente para a Serra Azul para supervisionar a decoração final. Contratei os melhores profissionais locais. Meu primo Cássio, que tinha uma pequena construtora, cuidou dos reparos estruturais. Minha amiga de escola, Bianca, cuidou do paisagismo. Isso serviu a vários propósitos. Apoiava a economia local
e garantia que a notícia do meu sucesso e do meu retorno se espalhasse. As conversas foram reveladoras. Cássio estava em choque. Alana, como você está pagando isso? É muito dinheiro. Sorri. Cássio, meu negócio em São Paulo foi muito bem, mas o Rogério disse que você estava passando dificuldades, que mal conseguia pagar as contas. Era a confirmação. Cássio, não sei por que ele disse isso, mas é mentira. E a resposta vai surpreender muita gente. Durante a restauração, fizemos uma descoberta crucial. Estávamos mexendo na biblioteca quando encontramos um compartimento oculto atrás de uma estante falsa. Havia documentos de 1895. Meu coração disparou. As escrituras e plantas originais estavam assinadas por Teodoro Pimentel. Teodoro Pimentel era meu tataravô. Segundo os documentos, ele foi o construtor e proprietário original do casarão. Ele era um grande cafeicultor que perdeu tudo na crise do café e foi forçado a vender a casa para a família Almeida em 1896. A ironia era avassaladora. Rogério dizia que eu abandonei as raízes. Na verdade, eu havia comprado e restaurado a casa que meu próprio antepassado construiu. Eu não estava abandonando o legado, eu o estava recuperando. Isso era a prova irrefutável de minha conexão com Serra Azul. Preparei uma festa de inauguração para o final de agosto. Os convites eram elegantes, com uma foto antiga da mansão da época de Teodoro Pimentel. No texto, convidei a família para celebrar o retorno às raízes e honrar nossa história. Mas antes, usei minhas habilidades de cibersegurança para rastrear a campanha de Rogério. Descobri que ele criou um grupo fechado no WhatsApp chamado Família Pimentel Unida, onde ele compartilhava fotos minhas de forma distorcida, fazendo jantares de trabalho parecerem festas de ostentação. Pior, descobri e-mails dele para a esposa discutindo abertamente o plano. Se tirarmos a Alana do testamento, os direitos minerais são nossos. Vou convencer todos de que ela nos despreza. Rogério estava desesperado. Sua construtora estava em dívidas profundas e ele via na herança sua única salvação. 2 dias antes da minha festa, eu estava na biblioteca quando o sistema de segurança avisou. Rogério e Débora haviam chegado em seus carros, com expressões agressivas. Eu estava pronta. Usei um suéter de cashmere elegante e abri a porta com um sorriso calmo. Rogério entrou primeiro, tentando intimidar, mas parou seco ao ver a grandiosidade do hall. O mármore, o cristal nada batia com a história de falência que ele contou. Alana, precisamos conversar, disse ele, mas a voz falhou. Débora vinha atrás, boquiaberta. Esta é a sua casa? Perguntou ela. Respondi. Vamos para a sala. Rogério tentou retomar o controle. Você não pode comprar nossa família com esse luxo. Sabemos da verdade sobre sua vida em São Paulo. Que verdade, Rogério? Perguntei. Coloquei na mesa a pasta com as provas. Débora, você sabia que o Rogério criou uma campanha de mentiras contra mim? Comecei a ler os e-mails dele, o plano para fabricar provas e manipular a vovó Helena. O rosto da Débora ficou pálido. Ela olhou para o irmão com horror. Rogério, você escreveu isso? Ela está inventando tudo. São montagens, gritou ele. Mas eu continuei lendo, com datas e detalhes técnicos que ele não podia negar. Débora começou a chorar. Rogério, você me fez excluir minha própria irmã da festa de junho por dinheiro? Depois, mostrei os documentos de Teodoro Pimentel. O Rogério disse que eu esqueci as raízes, mas eu recuperei a casa do nosso tataravô. Enquanto ele tentava roubar migalhas, eu devolvi à nossa família sua maior honra histórica. Nesse momento, os carros do resto da família começaram a chegar. Eles vieram para o que achavam ser uma intervenção para me ajudar, mas entraram no casarão de seu ancestral. Vovó Helena entrou por último, apoiada no tio Vicente. Ela olhou cada detalhe. Alana, minha neta. Esta casa parece as histórias que minha mãe contava sobre o lar dos Pimentel de antigamente. Rogério tentou mentir, mas Débora já estava mostrando as provas para todos. O
Caos se instalou. Mas o momento mais impactante foi quando vovó Helena levantou a mão, pedindo silêncio. Rogério, disse ela com sua voz firme, eu sabia que você estava mentindo desde o primeiro dia. O silêncio foi absoluto. O quê? Gaguejou Rogério. Na minha idade a gente aprende a ler as pessoas, disse a avó. Seu interesse repentino e suas críticas constantes à sua irmã eram óbvios demais. Eu mudei o testamento como um teste. Eu queria ver quem manteria a integridade quando o dinheiro estivesse em jogo. Ela me olhou com orgulho. Alana não tentou se vingar. Ela provou com ações seu amor por Serra Azul e sua competência. Rogério, você falhou miseravelmente. Ela tirou um envelope. O Rogério não receberá nada. O casarão e os bens principais ficam para a Alana, com fundos de confiança para os outros membros que foram honestos. Rogério estava destruído. Sua ganância custou tudo a ele. 6 meses se passaram. O casarão dos Almeidas voltou a ser o casarão dos Pimentel. Agora, cada feriado é celebrado aqui. Trouxe vovó Helena para morar comigo em uma suíte especial. Minha empresa, a Escudo Tech, continua crescendo e abri um centro tecnológico em Serra Azul para jovens da região. Débora e eu ficamos mais próximas do que nunca. Ela se desculpou profundamente. Eu a perdoei. Rogério saiu da cidade depois que a esposa pediu o divórcio ao descobrir a extensão de suas mentiras. Estou na biblioteca onde meu tataravô Teodoro uma vez sonhou com o futuro. Recuperei a casa, mas recuperei algo maior. A verdade. Laços de família valem a luta, mas só se forem baseados na honestidade. Agora, o som de risadas preenche o casarão novamente, e eu sei que finalmente estamos em casa.